Olá a todos e a todas, meu nome é Paulo Diniz, professor do Instituto Federal de Pernambuco, campus Olinda. E este é nosso curso de EAD, Roteirizando as Histórias em Quadrinhos. Na primeira parte do curso, nas semanas anteriores, nós trabalhamos com a linguagem e as características da linguagem dos quadrinhos. Mapeamos os elementos que tornam o quadrinho uma linguagem particular, com suas particularidades, sua correlação com outras mídias e com outras linguagens, como a do cinema, por exemplo. E agora vamos trabalhar realmente com o roteiro, como se roteiriza para quadrinhos, que elementos nós temos no roteiro. A parte inicial é basicamente igual a qualquer mídia visual, mídia gráfica, cinema, vídeo, é bem parecido. Só que a partir do momento que vamos fazer o roteiro realmente, nós vamos ver a diferença dos quadrinhos para as outras áreas. Então, começando, como roteirizar para histórias em quadrinhos. Na criação do roteiro temos 3 elementos que seguem uma certa ordem para a criação do roteiro. O primeiro é o argumento, o segundo, a sinopse e terceiro, o roteiro propriamente dito. O argumento é a base de toda história. A sinopse é você contar a história de forma em grandes saltos. E o roteiro é a pormenorização dessas histórias. Vamos analisar esses 3 elementos detalhadamente. Então, o argumento. O argumento, ele é aquilo que conta a história. O argumento é a origem da história contada. Em que eu me baseei para contar a história. Então, o argumento pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma história já contada, pode ser um personagem, pode ser qualquer coisa que eu torne em narrativa. Lembrando que a característica de um roteiro é que ele tem que ser narrativo. Nós estamos contando uma história. O roteiro passa necessariamente por essa qualidade de contar histórias narrativas. Então, o argumento é o estalo, é o ponto de partida para qualquer história. Então, é um conto que eu já ouvi falar, é a história que alguém me disse, é um livro que eu gostei, é uma parte do livro, é uma palavra, é um conceito, seja lá o que for. Ou seja, é de onde parte a história. Então, o argumento é de onde eu tiro o material que vai ser utilizado para eu contar a história, para eu narrar a história. O segundo elemento é a sinopse. A sinopse, ele vai além do argumento. O argumento pode ser uma linha, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, como pode ser um livro. A sinopse, ela tem um elemento mais organizacional, ele organiza mais a história. Então, a sinopse, nós temos o personagem, o tempo e espaço, ou seja, onde esse personagem está localizado, seria o cenário ou o tempo, histórico ou tempo relógio, e a ação que esse personagem ou os personagens vão atuar. Então, o personagem ou as personagens são os atores que provocam, recebem a ação. Então, na sinopse, eu tenho que descrever quem são esses personagens, dar algumas qualidades, algumas características dele, que vão ser importantes na hora de elaborar um roteiro. Então, o personagem, ele precisa ser descrito, ele precisa ser mostrado em suas qualidades físicas e psicológicas, descritas. Lembre-se que a gente não está usando desenho ainda, mas isso vai ser o subsídio para que um desenhista faça, a partir do que foi descrito, a criação realmente do personagem. Então, o personagem ou os personagens são os atores que vão participar da história. Eles previamente devem ser descritos e depois eles vão ser colocados no tempo e espaço, que é o cenário, onde ocorre a história. Qual o contexto histórico? Qual o contexto da história? Qual a correlação entre os personagens? Qual o tempo
em que cada personagem se localiza dentro da história. Então, o tempo e espaço entenda como o cenário, mas no sentido amplo. É o contexto, é o espaço geográfico, é o espaço físico, né? É o espaço pessoal em que cada personagem se localiza. Então a gente tem o personagem, sua localização tempo e espaço, né? Que é o cenário, esse termo, e por fim a ação, que é o deslocamento desses personagens no tempo. Certo? Tempo relógio mesmo, como esses personagens se interagem, como eles se aparecem na história, como eles se entrelaçam e como eles praticam a ação. Outro nome para a sinopse, só que ela é feita de forma gráfica, é a chamada curva dramática ou storyline. Ou seja, a sinopse nós temos personagem, tempo e espaço e ação. A curva dramática, né, ou storyline, é como se fosse uma linha do tempo. Aquela linha que tem muito livro de história, né? Bota as datas e a localização de cada fato, de cada episódio que ocorreu. Então a curva dramática, ela serve para nos dar certos limites, ou pelo menos ápices, na qual a história é demarcada. São demarcações, são tempos da história. Então o começo, né? Usando a nomenclatura que a gente usou com Prop e Campbell, né? A partida, né? O encontro com o mentor, o encontro com a sua ferramenta, né? A luta, né? Até chegar ao ápice, que seria onde a história chega ao seu clímax. E a partir daí ela iria para o fim, ou deixar o gancho para outra história. Então a curva dramática, ela tem uma importância porque ela é quase rítmica, né? Ela dá o ritmo da história e ela pode ser demarcada por pontos chaves, partida, chegada, ida, encontro, ou por palavras-chave, por conceitos, certo? Ferramenta, né? Estudo, morte. Então, essas características, essa montagem da curva dramática, ela está dentro da sinopse. Enquanto a sinopse, né, personagem, cenário e ação, elas descrevem o que está acontecendo, a curva dramática, ela nos dá o tempo de desenrolar daquela ação, ou como aquela ação vai estar dentro da história. Então aqui é o exemplo de uma curva dramática, também chamada de curva de tensão, ou storyline, ou curva do tempo, né? No qual nós temos aí, né, o início, a complicação, o clímax, quando a história tenta se resolver, e a resolução, o relaxamento até a conclusão. Lembrando que isso é só um fragmento. Há histórias que têm essa curva dramática repetida N vezes, né? O chamado turnover, né? O turning point, quando a história, né, dá uma virada de 180 graus, né? Então, quando muda todo o elemento, né, narrativo. Então, essa curva dramática, ela serve para que nós não só localizemos como as ações estão sendo repetidas ou sendo demonstradas na história, como também o ritmo que a história vai dar. Quanto tempo eu vou gastar, né, tempo mesmo de narrativa, entre a partida e o encontro do personagem com o mentor, ou a morte do personagem em determinado ponto da história. Então, como isso faz parte, como isso vai ajudar a gente a ter esse ritmo, essa fluidez, né, da história. Então esses dois elementos, eles são fundamentais para nós criarmos o quadro narrativo. Então nós temos a sinopse, que pode ser uma frase, e o argumento, né, que é uma frase, e a sinopse, que é essa concentração de ideias para que a gente entenda a história.
quando você vai mostrar, né, para uma pessoa, para uma editora, a história, né, o argumento é interessante, é uma história baseada em tal história, mas o que vai chamar a atenção, né, o que vai vender, né, a sua história em quadrinhos é a sinopse. É ela que vai mostrar para o, né, pro editor que existe uma boa narrativa, existe uma fluidez, né, de história e, acima de tudo, há uma história a ser contada com interesse. Então, a partir daí, nós temos a nossa pedra bruta que nós vamos lapidar com o roteiro, que é o nosso próximo momento. Até lá!